Prêmio da soja avança a quase $1 por bushel nos portos brasileiros. Biomassa de eucalipto e inoculação de braquiária. Assuntos aqui no Agricultura BR. China e Estados Unidos continuam negociações. E embarques de soja em bom ritmo no mês de maio. Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Que bom estar contigo nesta terça-feira com muita informação, notícias que são importantes para o seu negócio. Lembrando que estamos transmitindo aqui pelo Canal do Boi, pela internet e pela TV Imaculada Conceição. Grande abraço a todos. Obrigado pela sua audiência. E já que você está conosco, vou fazer uma coisa diferente. Vou começar o programa de uma maneira bem diferente e vou mostrar algo que você não vê há muito tempo. Olha só, pode colocar na tela aí, porque essa informação aqui o produtor que acompanha a Agricultura BR não vê já há muitos meses, ainda mais nessa pegada aí. Olha só, temos soja subindo hoje, as posições subindo mais de 21 centes, de 21 centes até próximo a 25 centes de dólar por bushel. Maio a $8, 12 centes mais 6, julho 8,27, agosto $8 e 34 centes por bushel, setembro $8, 39 centes mais 6. Essa é a novidade do dia, é isso mesmo. Temos soja hoje subindo e subindo forte. E agora você quer saber o seguinte, qual é o motivo que faz com que soja suba de uma maneira mais elevada nesta terça-feira? Pois é o que respondemos agora. Veja só, tivemos nesta última segunda-feira o relatório, levantamento de acompanhamento de lavouras do Departamento de Agricultura norte-americano. E o que ele mostra? Ele mostra uma situação de atraso no cultivo da soja da campanha 2019-2020 frente àquilo que o mercado esperava. O mercado tinha uma expectativa muito maior para a soja estar cultivado já para esta semana. E como não está, aliás, muito aquém disso, abriu um cenário de especulações em relação ao que pode ter nesta lavoura de soja norte-americana, nessa safra de soja dos Estados Unidos. Então acompanhe comigo que você vai ver os números aí que ficam realmente entre o que está e o que deveria estar muito abaixo daquilo que se esperava. Nós temos aqui um gráfico montado aqui pela equipe do Agricultura BR com os números do Departamento de Agricultura norte-americano. O que é que foi semeado de fato? 9%. A expectativa do mercado era uma variação entre 14% e 15%. Colocamos uma média aqui de 14,5%. Em 2018, ano passado, para a safra 18-19, estava em 32%. Então aqui, pode deixar esse gráfico um pouco na tela, não importa para onde se olhe, o atraso para a soja dos Estados Unidos, campanha 19-20, para início desse cultivo da oleaginosa, é muito lento, é muito atraso que nós temos neste momento para os norte-americanos. Mais do que isso, além dessa situação, claro que há um ajuste técnico, afinal, soja vem derretendo bastante nos últimos dias. Ontem tivemos mais um impacto negativo sobre soja. Há alguma recuperação técnica de mercado? Sim, mas o que há mesmo é especulação, nesse momento uma especulação que joga soja na Bolsa de Chicago para cima. E o Agricultura BR agora fala de soja, mas agora no ambiente interno aqui no Brasil, já que a Secretaria de Comércio Exterior, ligada ao Ministério da Economia, como realiza tradicionalmente nas segundas-feiras, trouxe os números para a exportação brasileira de diversos produtos, para carne bovina, carne suína, carne de frango, para milho, etanol e por aí vai, e claro, para a soja, para o café também. Em relação à soja, as 2 primeiras semanas do mês de maio tiveram um impacto muito positivo. A média diária de embarques é muito boa, é menor do que a de maio do ano passado. Mas veja bem,
Maio do ano passado foi quando o Brasil teve o maior embarque histórico de soja em um único mês. Foram mais de 12 milhões e 400, cerca de 12 milhões e 400 mil toneladas que foram embarcadas. Então ele está um pouco abaixo disso, mas esse pouco abaixo já vai dar quase 11 milhões de toneladas, caso seja mantido esse ritmo de embarques de soja feito pelas tradings que operam no Brasil. Vamos ver os números então, você acompanha comigo, soja sendo embarcada pelas tradings brasileiras. Nós tivemos maio do ano passado, como eu disse, quase 12 milhões e 400 mil. 12 milhões e 350 mil toneladas de soja foram embarcados em maio do último ano. Em abril, o último, teve também um volume muito bom, 10 milhões e 60 mil toneladas. Temos até agora, em 2 semanas de trabalho, 2 semanas de exportação, temos 3 milhões e 800 mil toneladas de soja embarcadas. Vai dando conta aqui que o Brasil pode bater quase 11 milhões, ou em torno de 11 milhões de toneladas, o mês de maio, nessa operação das trades. Um fato que é importante para quem acompanha o mercado é em relação ao mês de maio. O mês de maio, ele é aquele mês no qual o Brasil sempre tem os melhores números. Ora, e por que será que se tem ali uma condição de maio de 2019 estar abaixo de 2018? Eu respondo. Você já sabe que desde janeiro nós estamos tendo números muito fortes para embarque. O primeiro trimestre do ano teve bastante embarque, os meses foram bastante cheios. Como a colheita do Brasil foi mais cedo, o que aconteceu foi realmente um embarque mais volumoso. Além disso, a soja que foi embarcada já tinha sido negociada antes por preços muito interessantes para o produtor rural brasileiro. Então, estamos tendo realmente um acumulado do ano com volumes muito interessantes. Nesse meio tempo, também teve aquele momento no qual China voltou a comprar soja dos Estados Unidos em alguns desses momentos. Então, vem com bons volumes embarcados. Nós, inclusive, já que falamos de China, voltamos a trazer aquele ponto. China continua comprando muita soja, pequena, leve queda frente a tudo que está acontecendo, cerca de 13%. Tem comprado e comprado sempre na boa. O que quer dizer isso? Compra com preço lá embaixo e tem utilizado a peste suína africana como argumento para conseguir fazer isso. Falo agora a respeito de mercado, você vai ver o entendimento de um dos técnicos econômicos da FASUL, a Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, a respeito das exportações brasileiras de soja pelo Rio Grande do Sul e os prêmios pagos nos portos. É o que você confere agora na reportagem de Annelise Nicolodi. Os preços da soja vêm perdendo força no Brasil. Nas praças nacionais, a saca de 60 quilos varia entre R$ 60 e R$ 75. A média no balcão gaúcho fechou a última semana em menos de R$ 65, trazendo grande preocupação para os produtores que precisam vender o produto para atender os compromissos. E as expectativas não são tão boas. Nós estamos vivendo um momento muito especial da soja, um momento de incerteza, e incertezas ruins. Se nós olharmos o preço da soja, não no último período, mas nos últimos anos, no mercado internacional, ela vem se mantendo em patamares bastante baixos, assustadoramente baixos. Costumeiramente, por alguns períodos, abaixo do custo de produção, inclusive mundo afora. Nós aqui no Brasil não estamos sentindo isso, porque deu a coincidência de nós estarmos com turbulências no mercado de soja lá fora, mas turbulências políticas muito fortes vivemos nos últimos anos no Brasil, que fez com que o câmbio mudasse de patamar. E é por causa disso que nós ainda estamos com um preço diferente do que a gente percebe nos nossos principais concorrentes. Só que esta vantagem que nós estávamos tendo, ela se vê agora ameaçada por um outro problema que afeta todo mundo, que é justamente essa demanda de soja pela China, que tende a diminuir, pelo menos num período de tempo, ela vai diminuir significativamente em razão dos abates que vão ocorrer dos animais, dos suínos lá na Ásia como um todo, não é só na China, é na Ásia, por conta da gripe africana. Então, essa preocupação, ela é nova. E por ser nova, nós nunca tivemos um episódio dessa magnitude no passado para que a gente tenha um comparativo, para a gente conseguir.
está aí, você acompanhando, entendimento dos técnicos de economia da Farsul, há realmente um movimento em torno do que acontece na China, e a gente fala muito de China porque os impactos são realmente muito intensos, muito expressivos, sobre aquilo que pode acontecer tanto para o complexo carnes quanto para o complexo soja, como já ocorre de certo modo. É inegável que as compras chinesas de carnes evoluíram e evoluíram muito, subiram bastante nos últimos meses, quando comparado a períodos anteriores. Daqui a pouco eu vou falar de carne suína e você vai ver o seguinte, que as exportações já são mais altas, eu tenho trazido todo mês aqui os embarques fechados, feitos pela Secretaria de Comércio Exterior, mas o preço da carne suína aqui no Brasil, para o público interno, já subiu cerca de 12%. Então, tem já alterações fortes no mercado. Quanto à soja, especificamente, como a gente tem dito, queda, no geral, por enquanto, nas compras chinesas de 13%. O Brasil continua embarcando muita soja, os números da Secretaria de Comércio Exterior são muito precisos em relação a mostrar o quanto que as tradings têm vendido. Um outro ponto importante em relação ao fator soja é esse que nós vamos falar ainda hoje, porque prêmio no porto disparou. Fala agora de soja de novo, só que cenário internacional, porque o Departamento de Agricultura norte-americano foi informado na manhã de hoje por exportadores privados que teve venda, confirmação de vendas de 180 mil toneladas, pode colocar na tela, são 180 mil toneladas que foram vendidas para destinos não declarados com entrega na campanha 2018-2019. Vou pedir para a minha equipe agora, pode voltar para o estúdio. Nós vimos aqui hoje, nós temos algumas informações que são importantes para o mercado. Essa dos 180 mil toneladas que foram vendidas para destino não identificados pelo Departamento de Agricultura norte-americano, é um volume pequeno, mas é uma informação importante no dia. A outra é em relação ao que foi informado no relatório de acompanhamento de lavouras. Esse acompanhamento de lavouras mostra um atraso muito forte até em relação ao que se esperava para a área de cultivo norte-americano da soja 2019-2020. Por isso que nós temos esse cenário, já mostrei na abertura, pode colocar de novo, soja vem subindo de 21 centes até 25 centes de dólar por bushel. Nós já trouxemos, eu falei de 21 a 25, esquece. Está subindo mais. Agora sobe de 24 até 31 centes de dólar por bushel. O mercado está vivo, então está mudando. Então vou fazer a leitura aqui de novo, porque maio vem a 8 dólares 15 centes mais 4 bushel. Julho, 8 dólares 34 centes mais 4. Agosto, 8 dólares 40 centes mais 4 por bushel. Trazemos aqui ainda o destaque para a posição de agosto, eu falei 8,40 mais 4, 31 centes ganhando. Setembro, 8 dólares 46 centes mais 6 por bushel, é o que nós temos agora em destaque para a soja negociada na Bolsa de Chicago, e isso tudo acontecendo neste momento. Você acompanha ao vivo aqui no Agricultura BR, aqui no canal do Boi. E o que tem trazido o mercado no dia de hoje? Se nós não conseguimos passar um programa sem falar de China, ultimamente a gente não consegue falar ou ficar sem passar um programa sem falar de China com os Estados Unidos. Isso porque as duas nações aceitaram seguir as negociações. Estados Unidos seguem pressionando os chineses. Inclusive o presidente Donald Trump, numa série de postagens no Twitter, ele costuma governar através da mídia social, ele anunciou que vai fazer outras sanções aos produtos chineses que entram nos Estados Unidos. Alega para isso que teve ali uma situação na qual os chineses quiseram renegociar coisas que já estavam acertadas. Por outro lado, a China discorda, mas concorda a seguir negociando com os norte-americanos. Postura, nesse momento, dos Estados Unidos segue de muita agressividade, enquanto os chineses seguem de uma maneira oriental, por assim dizer, negociando com certa calma, e explicaram o seguinte, que não
tem o menor pudor em continuar defendendo os interesses de sua nação, no caso, a China. Esses são os cenários que nós temos hoje desenhados aí, mais uma vez, por Donald Trump, que disse que vai se reunir com o presidente chinês Xi Jinping em breve, e falou mais. Falou também no Twitter que um acordo comercial entre China e Estados Unidos pode estar mais perto do que se pensa. E por aqui o Agricultura BR segue, porque se influencia toda essa história, o mercado da soja e também de outras commodities, também influencia, claro, a moeda norte-americana. E é disso que nós falamos agora. Falamos de dólar, falamos de mercados. Hoje, mais cedo, antes do programa entrar no ar, eu conversava com meu colega Walter Pulga Júnior a respeito do porquê, né, dessas questões, pressão mais forte norte-americana. Tem os chineses negociando com aquela paciência oriental, mas se por um lado você tem um argumento muito bom dos Estados Unidos em relação ao superávit que os chineses têm na troca, exportação e importação com os Estados Unidos, é importante lembrar que a China, de certo modo, é a poupança dos Estados Unidos. Então, as negociações ainda podem perdurar por muito mais tempo e vamos ter que falar desse assunto mais tempo ainda. Walter Pulga Júnior, nós tivemos, então, uma chuva de tweets, né, na mídia social, isso vai mexendo com o mercado. Como é que hoje se comporta dólar, como é que se comportam os mercados depois de uma segunda-feira turbulenta? Boa tarde. Olha, o que ocorre, Fabiano, é que o mercado agora, né, e quando a gente fala mercado, a gente fala operadores de mercado, né, nos referimos a operadores de mercado. Eles estão atentos ao que ocorre no Brasil e o que ocorre lá fora. E continuam a receber e a monitorar, por conta disso, o que diz o presidente dos Estados Unidos. E o que ele disse agora há pouco, através do Twitter, ele sinalizou um otimismo com as negociações que estão encaminhadas com a China. E, de outro lado, manda preparar novas tarifas contra produtos chineses, né? O presidente dos Estados Unidos sinalizou otimismo com as perspectivas de retomada ou continuidade dessa negociação, enquanto autoridades do governo americano preparam a imposição de tarifas de 25% sobre importações chinesas restantes, ou seja, mais 300 bilhões de dólares. De outro lado, os chineses, com muita paciência, já implementam tarifas contra produtos americanos, 60 bilhões. Resumindo, enquanto dá sinal de que está otimista, o presidente Donald Trump continua pedindo que as empresas americanas saiam da China, não negociem com a China e o apoiem nessa luta. Bom, espero que a China, ele disse, nos faça a honra de continuar comprando nossos ótimos produtos agrícolas, que são os melhores. Mas se não continuar, seu país irá compensar a diferença. É o que ele disse. Teremos uma reunião dos dois presidentes da China e dos Estados Unidos agora em junho e é esperar para conferir, Fabiano. Agora, enquanto isso ocorre, essas notícias circulam de hora em hora, né? Sempre uma novidade, partindo notadamente de Donald Trump, né? Dólar opera perto da estabilidade durante toda esta manhã. Bom, agora há pouco tinha até que uma alta de 0,10% a R$ 3,98 mais 32. Lembrando que na abertura hoje pela manhã o dólar disparou, viu, Fabiano? O dólar passou de 13,99, já subiu muito nos primeiros negócios, em seguida recuou, chegou a operar na faixa de 13,97, agora está em 13,98 mais 32, com uma leve alta. Os operadores do mercado de câmbio normalmente também olham para o mercado de ações. E no mercado de ações, o que nós tínhamos até agora há pouco, era ainda o nosso índice Bovespa, referência para os negócios com papéis, aos 91.660 pontos. Chegou a subir para 92.500 pontos, também chegou a cair para 91.500, ou seja, ficou oscilando. Agora há pouco tinha alta de 0,5%, há alguma recuperação no mercado de ações fora do Brasil e isso traz aí algum alento para a Bolsa Brasileira também. Por isso, nosso índice Bovespa agora há pouco subia mais de 0,5%. Então, o nosso índice vinha em alta. Depois de oscilar durante boa parte da manhã, vinha em alta aos 92.250 pontos aproximadamente. São os últimos negócios. Por volta de 11 horas da manhã, nós tínhamos ações da Vale em alta, Petrobras de outro lado com leve baixa, Petrobras preferencial estável e entre os bancos, Bradesco perdia
quase 0,90%, e o Itaú Unibanco também perdia quase 0,70%. Então temos uma oscilação no mercado aí. Agora, de olho na informação, viu? Porque ontem a Bolsa atingiu o menor patamar desde o dia 7 de janeiro. Rasou o fundo aí abaixo de 91.700 pontos. Só ontem, caiu 2,69%. Terminou até acima de 91.700 e agora tem alguma recuperação. Mas muito longe, Fabiano, muito longe daqueles 100 mil pontos que nós esperávamos em fevereiro, esperávamos em março e que não aconteceu. Muita turbulência no mercado lá fora e aqui também por conta da Previdência, que ainda continua no radar dos investidores do mercado financeiro. De olho na informação, é o que sempre dizemos aqui, repetimos, porque essas oscilações alteram o planejamento do seu negócio no campo. Fabiano? Obrigado, Walter Puga Júnior. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui no Agricultura BR. E por aqui o assunto que eu falo está ligado a dólar, porque eu falo agora de prêmio pago nos portos brasileiros. Esta segunda-feira foi de aceleração para os prêmios pagos. Como é que é isso? Esses prêmios chegaram a 90 centes, 96 centes de dólar por bushel em relação aos prêmios pagos por bushel no porto brasileiro. É uma evolução bastante interessante, puxou os preços da soja para cima e fez com que esses valores dessem uma subida bastante interessante, mostrando que há uma compensação em relação àquilo que acontece na Bolsa de Chicago, hoje desatrelando ou desatrelada, como alguns colocam, do mercado brasileiro, mas ainda assim com uma influência razoável em relação às vendas do Brasil. Vamos mostrar agora como é que vem, então, essas negociações. Nós trazemos agora os números que vêm sendo negociados com soja em dois dos mais importantes portos do Brasil. Você pode observar que hoje está trazendo uma evolução, soja chegando a R$ 77,00 a saca de 60 quilos, de acordo com a Grãos Corretora, os portos de Santos e Paranaguá, trazendo uma evolução, R$ 77,00 a saca de 60 quilos, é o que o Agricultura BR destaca neste momento. Temos soja, sim, em alta no Brasil. Hoje nós teríamos uma situação talvez que fosse um pouco mais favorável, porque soja em Chicago também sobe neste momento. Soja em Chicago está ganhando 30 centes, 31 centes de dólar. Isso já seria um motivo para ter esses ganhos. E o Agricultura BR vai agora para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer para você informações a respeito do mercado de milho, como é que vem colheita do milho no estado do Paraná na primeira safra. Segunda safra não avançou nada, continua em 1%, condições de lavoura e muito mais. Aproveite para entrar em contato conosco. Você entra em contato através do WhatsApp, o número é 67 99656 2266. Voltamos já. Por aqui o Agricultura BR segue, agora vamos falar de grandes eventos que acontecem pelo país, eles passam aqui pelo Canal do Boi, pelo Sistema Brasileiro do Agronegócio. E começa hoje, já teve início a AgroBrasília 2019, daqui a pouco às 15 horas vamos ter a abertura oficial desse grande evento. E para falar a respeito das expectativas, do que vai acontecer por lá, eu vou conversar agora com o jornalista Saulo Lopes, que está aqui conosco no Agricultura BR, fala direto da capital federal. Saulo, boa tarde, seja bem-vindo. Oi, Fabiano. Boa tarde para todo mundo, obrigado. Bom, a AgroBrasília, a Feira Internacional do Cerrado, vai abrir as portas agora, às 3 horas da tarde. É a 12ª edição desse mega evento. São esperadas 120 mil pessoas. Fabiano, é como se uma cidade de um bom porte, 120 mil pessoas, se mudasse para lá nos 5 dias de evento, que é hoje até sábado. Expectativa de fechamento de negócio, apertar a mão e fechar mesmo em termos de boi e tecnologia, de mais de R$1 bilhão. É coisa boa, viu? Tá certo, Saulo. Saulo, e daqui a pouco tem uma abertura oficial em relação à AgroBrasília. Como que essa feira está sendo planejada para essa edição de 2019? Eu sei que há atividades para a integração lavoura-pecuária, também voltada para a agricultura familiar. Tem muita coisa. É o seguinte, a Emater, por exemplo, montou 11 ciclos de estudos de explanamento de experimentos
para os produtores. Pra vocês terem uma ideia, vai ter equidicultura, floricultura, suinocultura, saneamento, até saneamento e fruticultura. Agora, o que chama a atenção mesmo nessa Feira dos Cerrados é a variedade da região. O Planalto Central aqui, Fabiano, ele é conhecido por produzir desde morango, passando pela laranja, os frutos cítricos, até o modal de produção maior que a soja. Lembrando que a soja lidera no agronegócio a nossa exportação com 18 bilhões de reais, números do mapa do ano passado. E tem muita coisa. A pecuária, por exemplo, nós vamos ter lá leilões, exposição e venda de ovinos e bovinos. Na bovinocultura nós teremos as raças Guzerá, Sim Brasil, Nelore, Braford, Brahma e Aju. A fruticultura também vai chamar bastante atenção, porque a novidade fica por conta do cultivo da maçã e também da uva. Está se formando aqui no Centro-Oeste, viu, Fabiano, o que eles chamam aí de a uva poderosa, porque nós estamos aqui no quintal, né, do poder, que aqui está ali o Planalto Central, está ali a esplanada dos ministérios, estão fazendo uma uva poderosa para poder conquistar tanto o Brasil em produção de vinhos e fruta e até o exterior, passando aqui pelo Paraguai, passando pela Colômbia, exportando também para a Argentina, que você sabe que eles são, assim, excelentes produtores. Agora, a AgroBrasília, Fabiano, não é só maquinário, oportunidades, tecnologia, né? A gente lembra também que na quinta-feira, no dia 16, vai se mudar para lá, direto aqui do Planalto Central, chamado Movimento Verde e Amarelo. Movimento de produtores rurais que estão preocupados com três coisas: a reforma previdenciária, a reforma tributária e também o pacote anticorrupção do ministro Sérgio Moro, do governo Jair Bolsonaro. Esses produtores rurais aí, que vão receber convidados de todo o Brasil para a AgroBrasília, como eu disse, a 12ª edição, eles querem firmar lá na AgroBrasília um compromisso, uma carta de intenções a serem entregue nos ministérios respectivos, dessas pastas onde eu falei desses assuntos, para que fique firmado a solidariedade dos produtores rurais a essas reformas que são o cerne do governo para que a economia deslanche e saia, né, produzindo. Enfim, a gente espera aí que a taxa Selic se estabilize. Também hoje nós temos a notícia aí de que o dólar disparou por causa dessa guerra aí comercial entre China e os Estados Unidos. A gente espera que pelo menos nós façamos o nosso dever de casa, que os políticos votem o que é necessário lá em Brasília. Então, lembrando, quinta-feira, 16 de maio, a AgroBrasília recebe o Movimento Verde e Amarelo, que é a política dentro do agronegócio, tem tudo a ver para que as coisas se deslanchem e a gente se desenvolva, Fabiano. Então, lembrando, a AgroBrasília começa agora às 3 horas da tarde, fica a 60 quilômetros aqui de Brasília. Eu e Chico estamos saindo daqui a pouco e nos dirigindo para lá. E vamos cobrir para vocês ao longo da programação, nos jornais, falando para vocês as novidades em termos de tecnologia, plantio. Me esqueci também de uma coisa super interessante, que a Embrapa montou lá como se fosse um laboratório a céu aberto, em que tem lá a soja, e eles demonstraram o aprofundamento da raiz dessa planta, como é que ela retira os nutrientes do solo, como é que o produtor, então, deve escolher as espécies mais resistentes, como ele deve aplicar os fungicidas, como ele deve cuidar de toda essa cultura para que haja aí sim, no momento certo, a colheita e os bons lucros. Fabiano. Obrigado, Saulo. Obrigado pela participação. Bom trabalho para vocês, então, na AgroBrasília. Um grande abraço a vocês. Valeu, Saulo. Obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. AgroBrasília 2019 você confere em todas as nossas edições do Agricultura BR e também nos demais programas da casa. E o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do Estado do Paraná divulgou números a respeito de como que vem as suas lavouras. Em relação ao milho, as duas safras. Veja só, primeira safra do milho chegou a 98% a colheita, portanto já está praticamente conclusa essa colheita de milho de primeira safra lá no estado do Paraná. Coloca na tela para a gente saber como é que está o estado dessa lavoura de primeira safra de milho. É o que a Agricultura BR mostra agora. 89% em boas condições, 9% em condições médias, condições ruins, 2% dessas lavouras no estado do Paraná. Lembrando que o Paraná cultivou 358.470 hectares com milho nesta primeira safra 2018-2019.
Vamos falar agora a respeito da segunda safra de milho no estado do Paraná. Lá, semana passada, já estava em 1%. Não houve avanço, não teve condições climáticas de cultivo para o milho de segunda safra por lá, então permanece em 1% da área de milho de segunda safra no Paraná cultivada. Vamos saber então como é que vem esse primeiro 1% de safra, condições de lavoura. Pode colocar na tela, a Agricultura BR destaca que, de acordo com os dados apresentados pelo Departamento de Economia Rural, 88% vem em boas condições, 11% em médias condições, 1% em condição ruim, 3% das plantações estavam em desenvolvimento vegetativo, 15% em floração, 60% em frutificação, 22% maturação. São os números que foram apresentados sobre o milho de segunda safra no estado do Paraná pelo DERAL. Vamos saber como é que está o cenário internacional agora. Milho, vou lembrar a você, milho, cenário internacional, vem com um dos piores, dos mais baixos preços dos últimos 12, 13 anos. Essa é uma realidade. Isso mexe, claro, que aqui com o Brasil também. É importante lembrar que tanto o Conab quanto o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos elevaram as projeções brasileiras de produção, principalmente em segunda safra. O Brasil deve ter a segunda maior safra de milho da história e que foi cultivada mais cedo. Cultivada mais cedo vai sair mais cedo também para o mercado. Então, essa é uma informação importante para o agricultor, que já estava travando negócios com milho, mas para quem também precisa de milho. A disposição de milho neste ano de 2019 acontece antes e em grande quantidade, portanto, preço é mais baixo. Eu estava dizendo já na última semana em torno de quanto que o milho perde peso aqui no Brasil, a média nacional, os preços, até mostrei Paraná, Mato Grosso, mesmo Paraná, Rio Grande do Sul, valores já abaixo de R$30 por saca, então os preços já começam a ceder e rapidamente. Vamos saber agora como que vem milho negociado em Chicago, é uma referência importante para o cenário internacional. Você tem aqui milho na Bolsa de Chicago, assim como outras commodities negociadas por lá, inclusive soja, que ganha 31, 35 centes. Neste momento, milho sobe forte. Maio vem a $3,59 mais 4 por bushel, ganha 12 centes de dólar. Julho, $3,69 mais 4. Setembro, 3,78. Dezembro, $3,88 por bushel, é o que a Agricultura BR destaca neste momento aqui no nosso programa, mostrando ganhos para os valores negociados com o cereal. A Agricultura BR sempre acompanhando os dados, mostrando para você como é que vem os números, mas lembrando, cenários para o mercado do milho, para preço, não são bons, são realmente bem baixos e esses números já estão, na verdade, impactando o produtor de milho aqui no Brasil e, de certo modo, só que positivamente, quem precisa comprar milho, pecuaristas estão fazendo aquisições com preços bem mais baixos do que antes. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos falar sobre mercado de café e muito mais. Aproveite para entrar em contato conosco, mande a sua mensagem no 67 99656 2266. Voltamos já. A Agricultura BR fala agora a respeito do mercado do café. Vamos falar de como que veio as negociações com café arábica, lá nos Estados Unidos, na Bolsa de Nova York, plataforma Ice Futures, e também na Bolsa de Londres. É o que você acompanha agora conosco, você acompanha como é que vem as posições negociadas na Ice Futures. Nós temos posição de maio, você vê que a posição de maio vai migrar para julho, e ela já vem com essa queda assim, né? Vem com 88 centes mais 25 a libra-peso. O que nos importa ver aqui são as posições de julho, setembro e dezembro. Temos aqui a posição de julho, 91 centes mais 95 por libra-peso, é o destaque que trazemos agora, vai ganhando um pouco mais no dia de hoje. Setembro vem a 94 centes mais 30 por libra-peso, destaque de ganho hoje para café arábica na Bolsa de Nova York, mas você pode ver que os negócios bem abaixo de $1 por bushel. Outro destaque que trazemos aqui, a posição de dezembro, 97 centes mais 95 por libra-peso. Nós temos aqui tanto setembro quanto dezembro, são posições no qual nós temos negociação na safra brasileira, onde está muito concentrada os negócios com a safra no Brasil. Hoje nós tivemos os negócios abrindo com queda, principalmente nesse mais curto
nesse mais curto prazo, mostrando aí que há uma percepção, o mercado tem tido uma percepção sobre café arábica de uma elevação na oferta. Essa percepção na elevação de oferta, eu conversava sobre esse assunto nesta última segunda-feira com o Eduardo Carvalhais, a respeito do porquê que essa percepção existe. Ele estava dizendo que o Brasil vem de uma safra recorde. Essa safra recorde colocou uma disposição maior de café no mercado, mas não é nada exagerado, não é nada que fique muito acima daquilo que se é esperado pela produção de café no Brasil ou no cenário internacional, principalmente considerando outros grandes produtores, como Colômbia, na América do Sul, ou os produtores da América Central. Então, disposição dentro daquilo que se esperava. O Brasil entra numa outra safra, que é essa que nós estamos agora, com uma bienalidade negativa. E mesmo nessa bienalidade negativa, vem com uma boa safra para um ano de cenário negativo para o café arábica. Vem com uma boa oferta, pelo menos essa percepção que o mercado tem, e os índices agronômicos vão mostrando que isso deve, de fato, ocorrer. Mas ele contava o seguinte, que se considerarmos o que tem de crescimento na situação de consumo, de importação, de vendas de café, a alta na produção de café no Brasil teria sido diluída. Mas o investidor tem utilizado esses dados para fazer muita pressão negativa sobre os valores negociados com café, principalmente do Brasil, que é o maior produtor e exportador do país. Vou mudar de assunto para poder falar de café robusta que é negociado na Bolsa de Londres. Vamos trazer a referência que é importante para os negócios e para os produtores que trabalham com o robusta aqui no Brasil, principalmente nos estados do Espírito Santo, estado de Rondônia e também estado da Bahia. Vive uma situação diferente, mas de certo modo parecida. Enquanto nós tivemos anos seguidos no qual o café robusta estava bem alto, né? Chegavam os valores por tonelada em Londres a chegar a 2.200, 2.300 dólares por tonelada, agora ele vai numa casa muito mais baixa por conta da recuperação, tanto da produção no estado do Espírito Santo no Brasil, quanto do Vietnã, que é o maior produtor de robusta do mundo. Vamos saber então como é que vem os negócios agora. Café robusta, Bolsa de Londres na tela. Nós temos julho a 1.415 dólares a tonelada, uma alta de 3,88%. Setembro, 1.416 dólares a tonelada, 3,95%. Novembro, 1.438 dólares, 3,70% de alta. Janeiro, já a posição de 2020, 1.451 dólares por tonelada, são os negócios agora, com uma alta de 3,65%, é o que o Agricultura BR destaca neste momento. Falo agora de oportunidades de negócios, de situações que são boas para o produtor rural e para investidores. Nesse próximo dia 16, você vai ter uma grande oportunidade, porque vai se encerrar a segunda praça do leilão judicial Cotia, que tem propriedades urbanas e rurais localizadas no interior do estado de São Paulo e também do Paraná. Confira, saiba mais um pouco, porque as condições são realmente muito favoráveis ao investidor. É o que nós vamos ver agora na reportagem de Valdir Pacheco.
Aqui surge uma grande oportunidade de você iniciar uma atividade ou expandir os seus negócios através do leilão judicial de imóveis em Cotia, São Paulo e Açaí, Paraná, onde a segunda praça teve início no dia 25 de abril de 2019 às 15 horas e se encerrará no dia 16 de maio de 2019 às 15 horas, horário de Brasília. Um dos lotes do leilão judicial é um imóvel rural localizado na estrada de Imbu, número 3500, no bairro Moinho Velho, no município de Imbu, São Paulo, em uma área de 1.418.000 metros quadrados, próximo às rodovias Raposo Tavares, Regis Bittencourt e o Rodoanel Mário Covas. A antiga granja Moinho Velho foi implantada pela Cooperativa Agrícola Cotia como estação experimental e unidade de produção de frangos e ovos. No imóvel foram edificadas as benfeitorias necessárias para o desenvolvimento dessas atividades, como galpões criadouros, depósitos, almoxarifados, escritórios e residências para trabalhadores. O valor da avaliação é de R$ 58.590.593,88. Os outros 3 imóveis são urbanos e estão em Açaí, no Paraná, com instalações e equipamentos voltados ao beneficiamento de café, localizado em uma área de 7.006 metros quadrados na Avenida Industrial 455, aproximadamente 1.500 metros do centro de Açaí. O lance será de R$ 405.651,02. A fábrica de fios, que pertenceu à Cooperativa Agrícola de Cotia, o terreno está em uma área urbana de 242.000 metros quadrados, onde estão construídas edificações de uso industrial, localizado na Estrada Municipal 442, número 1000, no centro de Açaí, contendo escritório, 6 residências para funcionários, e o lance será de R$ 10.685.251,91. Uma usina de beneficiamento de algodão, imóvel urbano situado às margens da Estrada Municipal 442, na saída de Uraí, em uma área total de 606.180 metros quadrados, onde possui depósito para sacarias, casa de máquinas, escritório, residências, e o lance será de R$ 2.642.171,38. Observe que o grande atrativo destes imóveis é que os valores citados já estão com deságio de 50% do valor de avaliação e, conforme determinação judicial, deverá ser atualizado até a data da efetiva arrematação pela tabela prática do Tribunal de Justiça de São Paulo. Lembrando que a segunda praça teve início no dia 25 de abril de 2019 e se encerrará no dia 16 de maio de 2019, às 15 horas, horário de Brasília. Os imóveis que irão a leilão estão livres de quaisquer ônus e você ainda terá toda a garantia jurídica. Se você estiver interessado e quiser mais informações sobre esse leilão judicial, é só acessar o endereço eletrônico que aparece na sua tela, lute.com.br, ou por telefone 0 operadora 11 3047 9800. Oportunidades de negócio você vê por aqui no Canal do Boi. Nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo sobre trigo no estado do Paraná, você vai saber também sobre produção lá no estado do Rio Grande do Sul e muito mais, é o sul do país. Daqui a pouco em destaque aqui no Agricultura BR, nós vamos para o intervalo e voltamos em instante. E o plantio do trigo no estado do Paraná atingiu 46% da área destinada ao desenvolvimento da cultura. Foi o que informou o Departamento de Economia Rural da Secretaria de Agricultura do estado do Paraná. Vamos saber agora como é que vem o desenvolvimento da área de trigo no Paraná. Paraná que é costumazmente o maior produtor de trigo do Brasil. 1.022.000 hectares destinadas ao trigo nessa temporada 2018-2019, 46% dela já cultivado, 97% em boa condição,
3% em condição média. É isso que nós temos aqui em relação ao trigo no estado do Paraná. Temos aí uma informação interessante, 43% vem em germinação, 57% vem em desenvolvimento vegetativo no estado do Paraná. É o que o Agricultura BR mostra agora para a produção, para o agropecuarista brasileiro. Vamos falar agora a respeito dos cuidados que precisa ter com o solo. Olha, passamos a última semana trazendo para você aqui, em toda a programação do Canal do Boi, algo muito importante, que é o solo arenoso, como trabalhar com ele. Foi o simpósio brasileiro que aconteceu em Campo Grande, você acompanhou ao vivo. E a questão da erosão do solo é algo que traz prejuízos generalizados, a propriedade desvaloriza, você não consegue ter resultados de cultivo, você tem dificuldades de todas as maneiras quando você encontra esse tipo de situação. E quando o solo está descoberto, a chuva, ao invés de ser uma aliada, passa a ser uma inimiga. Vamos saber um pouco mais a respeito de como combater a erosão de solo na reportagem de Annelise Nicolodi. A região noroeste do Rio Grande do Sul registrou no início do mês 150 milímetros de chuva em menos de 4 horas. O alto volume de chuva em pouco tempo lavou as lavouras e varreu da superfície a matéria orgânica rica em nutrientes. Muitos produtores já tinham iniciado o plantio das coberturas de solo, como aveia e nabo. O pesquisador da CCGL e professor da Universidade de Cruz Alta, Jackson Fiorin, mostrou exemplos onde os prejuízos com a chuvarada foram menores ou praticamente nulos, como no caso dessa lavoura que recebeu nabo forrageiro logo após a retirada da soja. Esse nabo forrageiro hoje, 8 de maio, ele tem 45 dias de desenvolvimento e já conta com uma proteção do solo, uma proteção dessa lavoura o suficiente para não ter danos causados pela essa chuva intensa que ocorreu aí nessa semana. Estudos feitos dentro da área experimental dessa cooperativa em Cruz Alta também mostram que o consórcio com outras culturas podem ajudar a minimizar os prejuízos no solo. Nessas parcelas são analisadas perdas de solo e água pela erosão em diferentes culturas. Existem alternativas para evitar isso. Hoje nós estamos numa situação aqui presente de lavoura, em que o nabo foi semeado após a soja e que já dá uma condição de proteção adequada. Então o importante é, tão logo tirar uma cultura, tem que estar plantando outra. E ainda há alternativas de você trabalhar com a sobressemeadura, ou seja, antes de colher a soja, que é a principal cultura de verão, você realizar a semeadura das sementes de espécies, antes da soja efetivamente maturar. Então, lança a semente, a soja entra em maturação, a folha da soja cai e já cria um ambiente para a germinação dessas espécies. Então, quando você colher a soja, já vai ter uma cultura implantada. Então, esse sistema, tão logo colhe uma cultura, já tem outra em desenvolvimento, que realmente garante uma qualidade de um sistema de produção de menor risco a ocorrer erosão. Então, o momento após soja é um período muito crítico, que deve ter dado uma atenção especial. Então, o produtor que for trabalhar, por exemplo, com trigo no inverno, tão logo colhe a soja, pode trabalhar com um nabo, que inclusive vai potencializar benefícios para a cultura do trigo. Agora, se eu não quero trabalhar com o trigo no inverno, quero trabalhar somente com uma cultura de cobertura ou alguma outra espécie, existe pós-soja outras alternativas que são até mais eficientes do próprio nabo forrageiro, que é o capim-sudão. O capim-sudão, nesse período aí de aproximadamente 45, 50 dias até o momento, ele já tem um desenvolvimento muito melhor, uma proteção muito maior em relação à proteção do solo e evitar problemas de erosão nesse período, E com certeza, tanto o nabo, que nós estamos presenciando nessa lavoura, como o capim-sudão, que existem em situações a níveis experimentais em algumas lavouras aí na região, mostram ainda um potencial até vir o período do inverno, a implantação da cultura de inverno, de mais 30, 40 dias. Então é tranquilo nós ter aí de 60, 70 até 90 dias de um espaço que pode ser utilizado com essas espécies. Independente do que venha a ser trabalhado no inverno, você manter o solo coberto com espécies em desenvolvimento nesse período.
Lógico que existem outras espécies, tem várias outras espécies, o próprio milheto, o sorgo forrageiro, como o capim-sudão, são gramíneas de verão muito agressivas que trabalham com o sistema radicular, melhorando a estrutura do solo e dando uma condição de melhor infiltração de água. Não somente a cobertura na superfície, mas trabalhar com raízes é muito importante para melhorar essa condição da qualidade física e de infiltração de água no solo. Lógico que existem outras espécies que podem ser trabalhadas, que a pesquisa vem apontando também como alternativas dentro dos diferentes sistemas de produção. Entretanto, o produtor tem que realmente pensar que esse investimento em uma cultura de proteção no solo, embora que seja um período relativamente curto, 60, 70, 90 dias, é importante, porque é um período muito crítico e que todos os anos tem condições de chuvas intensas gerando problemas de erosão. Então, a situação triste que a gente vivencia aí, em grande parte das lavouras da região, de solo descoberto pós-soja e de condição de solo compactado. Então, já em 2005, 2006, visitamos 320 propriedades em diferentes regiões do estado e a gente já detectava problemas sérios de compactação de solo. Esses problemas de compactação só vêm aumentando. Recentemente, um trabalho desenvolvido aqui pela Universidade de Cruz Alta, numa dissertação de mestrado de um colega que trabalha numa cooperativa, então de uma cooperativa aqui próximo da região, ele diagnosticou em 51 lavouras de associados, mostrando que na camada superficial, 0 a 7 centímetros, nós temos pouco mais de 70% dessas propriedades com problema de compactação. E se considerar a camada um pouco mais profunda, é onde que o adensamento do solo é maior, passa um pouco de 90% das propriedades têm problemas de adensamento de solo em condições de ser considerado compactado e com restrição de infiltração de água. Então, realmente precisa ser repensado o manejo. Esse investimento de uma cultura de proteção de solo, de melhoradora de solo, na pós-soja, é um investimento que realmente dá retorno, porque o potencial produtivo de uma lavoura é totalmente prejudicado numa condição de chuvas intensas quando o solo é desprotegido. Outra dica do professor é o cuidado com as estradas de acesso às lavouras. Existem algumas estratégias de manejo, de administrar também as águas das estradas dentro da propriedade. Existem algumas propriedades que já administram de forma eficiente, ou seja, ao longo da estrada, eventualmente nós tirando a água da estrada para dentro da lavoura, para não deixar criar um volume de enxurrada nas estradas e aí causar erosão nas estradas, e que realmente quando essas águas das estradas têm acesso à lavoura em grande volume da enxurrada, aí sim o estrago é maior. Então, administrar, eventualmente fazendo desvios de água e, logicamente, o mais importante de todo o processo, tanto a nível, principalmente a nível de dentro da lavoura, é tentar infiltrar a água aonde que ela cai. Então, a gente só vai conseguir com isto através de uma boa cobertura e de uma boa estruturação de solo, uma boa porosidade. Não adianta nós querer construir barreiras para segurar, atacar a água em certas situações dentro da lavoura ou nas estradas. Nós temos que facilitar uma melhor qualidade de solo para garantir a infiltração da água onde ela cai, porque no momento que você deixa ela se acumular e tornar um volume de enxurrada, o problema vai estar instalado tanto dentro da lavoura quanto a nível de estradas, que é um problema muito sério, inclusive dentro aí dos municípios, a questão das prefeituras, que muitas vezes arcam com todo o custo da manutenção das estradas. E realmente, as dificuldades hoje do setor público em manter as estradas conservadas gera que em situações do interior, que muitas vezes os produtores, pela demora dessa manutenção, acabam tendo estradas de péssima qualidade pelo próprio mau manejo que existe em toda a situação das lavouras. O conceito de plantio direto na palha precisa ser revisitado por alguns produtores. Com certeza, já existem vários trabalhos de pesquisas, tanto a nível da Universidade de Cruz Alta quanto a nível da CCGL, que mostram que tem condições de fazer um plantio direto de melhor qualidade. A gente tem exemplos de propriedades aqui na região que fazem um bom manejo e que certamente tem mínimos problemas de erosão nesses eventos que ocorreram esta semana, em função de ter uma qualidade de solo, uma proteção de solo que garante essa condição de proteção ao sistema plantio direto. Proteção de solo é uma prática conservacionista das mais importantes para manutenção, qualidade, saúde do solo
e posso dizer também, saúde financeira do produtor rural. Nós vamos para o intervalo e daqui a pouco nós vamos voltar falando de tecnologia, situações que estão sendo estudadas, pesquisadas e apresentando resultados diretos para o produtor rural. Voltamos já. Olha, na semana que a Embrapa Agrosilvopastoril completou aniversário, pesquisas foram apresentadas e aconteceu isso dentro de um dia de campo que você vai acompanhar agora na reportagem de Valdir Pacheco. Assim como na edição de 2018, o Dia de Campo da Embrapa neste ano foi realizado em 2 dias, repetindo a programação neles. Dessa forma, os grupos que percorrem o circuito formado por 4 estações principais e outras 4 estações opcionais ficam menores, melhorando a experiência dos participantes. Somando-se os 2 dias, 670 pessoas participaram do evento, entre profissionais de assistência técnica, extensão rural, produtores e estudantes. A programação deste ano manteve o foco nos sistemas produtivos. Com a apresentação de resultados de pesquisas da Embrapa e de parceiros, visou oferecer ao público uma visão sistêmica da produção agropecuária. O uso de eucalipto como fonte de biomassa para energia foi um dos temas tratados em uma das estações satélites aqui no 2º dia de campo da Embrapa. De acordo com o pesquisador Maurel, pelas condições climáticas e disponibilidade de terras, o Brasil e especificamente Mato Grosso tem grande potencial para o crescimento da cultura do eucalipto. Porém, ainda restam desafios para que a produtividade cresça. Florestas plantadas, o Brasil é uma referência internacional, principalmente tratando-se do eucalipto. Nós conseguimos aqui médias de produtividade bem superiores às médias mundiais. E o grande diferencial é justamente o ciclo de corte. Enquanto países como a Finlândia leva 20 anos, 25 anos para a exploração do eucalipto, a gente explora o eucalipto aqui em torno de 6, 7 anos para a produção de celulose. Na verdade, existe uma série de materiais já desenvolvidos para o plantio de eucalipto, mas principalmente esses materiais foram desenvolvidos para a região sudeste, região litoral do Brasil. Então o Mato Grosso ele ainda necessita aqui o desenvolvimento de materiais aqui específicos para nossas condições, mas num primeiro momento é justamente a validação desses materiais que eles são cultivados nessas outras áreas, nos principais polos produtores de celulose. Eles precisam ser validados aqui para nossas condições. Atualmente nós temos 3 materiais aí que eles já foram testados ao longo do tempo, que são o I144, o VM01 e o H13. Tem algumas opções que são mais específicas de cada região, mas nós precisamos aí ampliar a nossa gama de materiais que estejam disponíveis aí para o plantio comercial no estado. Numa das estações temáticas, o pesquisador da Embrapa Soja, Marco Antônio, a inoculação de sementes do capim através de uma bactéria promove o desenvolvimento de raízes, possibilitando melhor absorção dos nutrientes. Bom, a Azospirillum é uma bactéria conhecida como promotora de crescimento de plantas. Como ela funciona? Ela é uma bactéria que produz hormônios vegetais. Ela produz os chamados fito-hormônios, né? E esses hormônios eles vão atuar nas plantas, levando ao aumento, principalmente, da quantidade de raízes das plantas, né? É nítida a diferença que a gente observa em termos de modificação do sistema radicular quando a gente faz inoculação com Azospirillum, né? As raízes ficam mais ramificadas, aumenta a quantidade de pelos radiculares, comprimento total, massa de raízes, e esse é um aspecto bastante importante para contribuir na capacidade da planta a explorar mais o ambiente onde ela está, né? Um sistema radicular melhor desenvolvido, mais aprofundado, mais volumoso, que consegue explorar melhor o solo, consegue buscar mais eficientemente os recursos do solo, como nutrientes e água. De Sinop, Mato Grosso, Valdir Pacheco. E daqui a pouco a Agricultura BR traz as últimas informações dessa edição após o intervalo. Momentos finais dessa edição, eu lembro que nos Estados Unidos há um certo medo, uma certa especulação também, que os Estados Unidos vão ter dificuldade na sua lavoura de soja 2019-2020. Isso ajuda a trazer recuperação para os negócios em Chicago e trazemos logo na abertura algo que nós não víamos há muito tempo, soja subindo e subindo forte. Há pouco subia cerca de 30 centes de dólar das posições de curto prazo. Vamos saber como é que vem os negócios agora. Soja negociada na Bolsa Norte-Americana, você acompanha na Agricultura BR, a alta continua, posição de maio que está migrando, né? Ela vai para
passar para julho, vem com 8 dólares 15 centes mais 4 por bushel. Julho vem a 8 dólares 34 centes mais 4, 32 centes de alta. Agosto, 8 dólares 40 centes por bushel. Setembro, 8 dólares 46 centes mais 6 por bushel. São os negócios com soja na Bolsa Norte-Americana. Vamos saber agora como é que vem o dólar comercial aqui no Brasil. O dólar hoje tem tido aqui no país uma certa estabilidade. Você acompanha comigo como é que vem a posição negociada para dólar comercial a R$ 3,97 mais 5, ligeira variação negativa, 0,10% de recuo para a moeda norte-americana. Mais informações você vai conferir na terceira edição do Agricultura BR a partir das 17h20, porque essa vai ficando por aqui. A todos uma ótima tarde e até mais!